Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, caro concurseiro. Estamos inaugurando hoje a nossa 11ª aula do curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Nosso curso ele é formado por 40 aulas. Nessa aula número 11, o tema ainda permanece Administração Direta e Administração Indireta. Esse é o bloco número 1, onde nós vamos resolver as questões 251 a 255, ok? Questão 251 foi cobrada em 2018 para o concurso da AGU. Sobre a organização da administração pública, analise as afirmativas a seguir. Número 1. A desconcentração administrativa consubstancia uma forma de organização da administração pública em que as competências são distribuídas dentro da esfera hierárquica de uma mesma pessoa jurídica. Muito bem. Se eu estou falando de competências, de distribuição de competências internamente, nós estamos falando de desconcentração. Não seria descentralização, porque a descentralização nós temos uma criação de entidades, não é? Nós vamos então observar que na desconcentração sempre será dentro da esfera hierárquica de uma mesma pessoa jurídica. 2. O presidente da República pode, sem necessidade de lei ou medida provisória, vamos grifar isso daqui, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. O presidente da República, sem necessidade de lei ou medida provisória, pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração? Pode, desde que não haja aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Desta maneira, não precisará ser nem por lei, nem por medida provisória. Pode ser por um simples decreto. Isso está na Constituição Federal, no artigo número 84, e o inciso é o 6. Então, verdadeira, número 2. 3. No âmbito federal, as empresas públicas integram a administração pública indireta. Até agora, ok. E são necessariamente pessoas jurídicas de direito privado, perfeito. Mas não necessariamente com capital exclusivamente pertencente à União, já que, por exemplo, admite a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno. A essa permissão, as empresas públicas poderão ali ter o capital de outras entidades políticas? Claro que sim. Isso está previsto na lei de número 13.303 de 2016. O artigo é o 3º e o parágrafo é o único. Realmente é possível que haja a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno no âmbito das empresas públicas. Todas estão corretas, desta forma o gabarito vai ser a letra E, se todas as afirmativas estiverem corretas. 252. As entidades administrativas são pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta sem dispor de autonomia política. Muito bem. Quem vai ter autonomia política? Somente os entes políticos, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. As entidades que pertencem à administração pública indireta não disporão de autonomia política, mas somente autonomia financeira, autonomia administrativa. Tá bom? Questão 253. Segundo Marçal Justem Filho, os órgãos públicos estão integrados em pessoas jurídicas, cuja vontade produzem e exteriorizam. Com relação ao assunto, indique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Primeira, uma pessoa jurídica da administração indireta, cuja criação tenha se dado por uma autorização legislativa e que adote a modalidade de sociedade limitada, poderá ser uma sociedade de economia mista? Veja, sociedade limitada pode ser uma sociedade de economia mista? Não, porque a sociedade de economia mista somente vai admitir sociedades anônimas, a modalidade sociedade anônima. Façam a leitura do artigo 4º
da Lei número 13.303 de 2016 e confirmem essa informação. 2. Uma pessoa jurídica criada por lei e que integre a administração indireta será uma pessoa jurídica de direito público interno? Claro que sim. Nós temos um exemplo das autarquias. Integram a administração indireta e são pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? 3. Uma pessoa jurídica da administração indireta cuja criação tenha se dado por uma autorização legislativa e que adote a modalidade de sociedade anônima, poderá ser uma empresa pública? Poderá, porque as empresas públicas elas podem atender a qualquer modalidade, diferente da sociedade de economia mista, que deverão ser sociedades anônimas. 4. Todas as autarquias serão pessoas jurídicas de direito público interno. Muito bem, todas elas são pessoas jurídicas de direito público interno. E a sequência ficou FVVV. Gabarito, portanto, letra E. Questão 254. As empresas públicas e as autarquias integram a administração pública indireta. Falamos isso várias e várias vezes, não tem como errar essa questão, não é? Muito simples. Aqui, para você confirmar, o artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 67, tá bom? E a última questão, 255, desse bloco 1, sobre o conceito de administração indireta. É correto afirmar que... Não se esqueçam, pessoal, antes de continuarmos, que se você não adquiriu o curso completo para acessar os demais blocos, não é? Basta você entrar nesse site aqui, ó, www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Na 255, nós temos que identificar as corretas. A. Os órgãos são dotados de personalidade jurídica própria? Não, o órgão não tem personalidade jurídica. É uma mera divisão interna. Que tem personalidade jurídica são as entidades. B. A criação de autarquias se dá por meio de decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo? Não, será por lei, não é? C. As empresas públicas se caracterizam pela existência de participação privada no seu capital social. E aí? Empresas públicas, galera, é 100% público o capital. Então não temos essa participação privada. D. As sociedades de economia mista devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Muito bem. Onde que nós encontramos isso? Na Lei 13.303 de 2016, artigo 4º. Gabarito, então, da 255, a letrinha D. Fechamos o primeiro bloco e agora nós partiremos para o segundo bloco, mas só para você que adquiriu o curso completo. Até mais!